Você não está começando agora. Isso é o primeiro ponto que precisa ser reconhecido. A maior parte da sua realidade já foi colapsada, estabilizada, respondida pelo campo muito antes da sua mente tentar entender o processo. O que você vive hoje, o que se repete, o que parece sólido, previsível ou já definido, é evidência direta disso. O campo não está em atraso. A vida não está segurando nada de você. O que existe é uma defasagem sutil entre quem você já é energeticamente e o quanto disso você reconhece conscientemente. Quando se fala que 88% da sua realidade já foi colapsada, não é uma metáfora otimista, é um apontamento preciso. A maior parte do que te cerca não está em formação, está em manutenção. Ela se sustenta porque há coerência interna suficiente para que continue aparecendo da mesma forma. Isso significa que você já emitiu, estabilizou e confirmou uma identidade vibracional que o campo respondeu. Não por esforço, não por controle, mas por repetição de estado. A sensação de que ainda não chegou lá nasce exatamente porque a mente tenta medir progresso olhando apenas para o que ainda não se manifestou. Mas essa leitura é incompleta. Ela ignora todo o terreno que já foi consolidado. Ignora que a realidade não se constrói do zero a cada dia. Ela se ajusta, ela refina, ela responde à identidade dominante, não aos desejos momentâneos. Os 12% que ainda não parecem integrados não representam falta. Eles não são um pedaço da realidade que o campo esqueceu de entregar. Eles existem como potencial já disponível, mas ainda não totalmente reconhecido pela sua identidade atual. E reconhecimento aqui não é pensamento positivo, nem afirmação verbal. Reconhecimento é coerência interna. É quando não há mais conflito entre quem você sente que é e o que você permite experienciar. É por isso que forçar esses 12% nunca funciona. Quanto mais você tenta criar o que falta, mais você confirma a ideia de que falta algo. E o campo responde exatamente a isso. Não porque ele testa você, mas porque ele espelha o estado que você sustenta. A realidade não reage à urgência. Ela responde à estabilidade. Esse entendimento muda tudo. Porque se 88% já estão colapsados, o movimento não é acelerar, correr ou corrigir. O movimento é integrar. É permitir que a identidade que já sustenta a maior parte da sua vida se estenda naturalmente para as áreas onde ainda existe contração. Não é adicionar algo novo. É remover a resistência ao que já está disponível. Você não está atrasado. Você não perdeu o timing. Você não está quase lá. Você já está dentro do campo que responde a você. A diferença entre o que já se mostra e o que ainda parece distante não é poder, é permissão. Não é capacidade, é reconhecimento. À medida que isso é visto com clareza, a busca começa a desacelerar. A ansiedade diminui. O esforço perde sentido. Porque você percebe que não está tentando fazer a realidade funcionar. Ela já funciona. O ajuste agora é interno, silencioso, sutil. E é exatamente isso que torna os próximos passos inevitáveis. Se essa lembrança já começou a ressoar em você, se inscreva. Permanecer nessa frequência é parte da integração. Existe um erro silencioso que sustenta quase toda a sensação de frustração espiritual, a crença de que ainda falta criar algo. Essa ideia parece inofensiva, até motivadora, mas ela carrega uma distorção profunda. Quando você acredita que a manifestação acontece no futuro, você se posiciona automaticamente fora do ponto de acesso ao campo. Você se coloca como alguém que ainda não é, tentando alcançar algo que ainda não existe. E o campo responde exatamente a esse posicionamento. A realidade não se move para frente no tempo para então, um dia, te alcançar. Ela se reorganiza constantemente ao redor do estado que você sustenta agora. O futuro, como a mente imagina, não é um destino onde algo finalmente acontece. Ele é apenas a continuação lógica da identidade presente. Por isso, toda tentativa de criar algo que ainda não está aqui parte de uma premissa equivocada, a de ausência. Quando você tenta manifestar, forçar, acelerar ou corrigir a realidade, o que você realmente está fazendo é confirmar que ela não está completa. Essa confirmação não é verbal, é vibracional, é sentida, é sustentada no corpo, na emoção, na expectativa. E o campo não discute com isso. Ele espelha. A busca contínua nasce dessa lógica. Buscar parece um movimento ativo, mas energeticamente é um estado de espera.
É a afirmação constante de que algo essencial ainda não chegou. Enquanto esse estado é mantido, o campo continua respondendo com versões da mesma experiência. Quase, ainda não, falta pouco, continue tentando. Isso não significa que não haja expansão ou refinamento. Significa apenas que eles não acontecem da forma que a mente imagina. Nada novo surge porque você decidiu querer mais. O que surge é o que se torna coerente com quem você reconhece ser. E reconhecimento não é um pensamento bonito. É um estado estável onde não existe urgência. O campo já respondeu. Ele sempre responde. A vida que você observa agora é uma resposta precisa à identidade que foi sustentada até aqui. Não há erro nisso. Não há punição. Há apenas correspondência. Quando isso é visto com clareza, algo começa a relaxar. A pressão para fazer acontecer diminui. A necessidade de controlar o processo perde força. Criar, no sentido popular, nunca foi mecanismo real. O mecanismo sempre foi permitir. Permitir que o estado interno se alinhe sem resistência. Permitir que a identidade se estabilize sem vigilância. Permitir que a realidade se ajuste sem interferência constante da mente. Enquanto houver a sensação de que algo precisa ser criado, haverá separação. Porque criação, nesse modelo, implica distância entre você e o que deseja. Integração não. Integração dissolve a distância. Ela não adiciona nada. Ela remove o atrito que impedia a percepção. O campo não está esperando você acertar a técnica. Ele não está medindo o esforço. Ele responde à clareza silenciosa de um estado que não discute consigo mesmo. Quando a busca cessa, não porque você desistiu, mas porque reconheceu, a realidade começa a se reorganizar de maneira quase imperceptível. Sem anúncio, sem drama, sem esforço. O erro nunca foi querer demais. O erro foi acreditar que ainda faltava criar algo para ser completo. Quando essa crença começa a cair, o movimento muda, e o que parecia distante começa a se aproximar sem ser chamado. Existe uma confusão comum que sustenta muito esforço desnecessário. A ideia de que a realidade responde ao que você diz, pensa ou afirma. Ela não responde. Palavras são símbolos. Pensamentos são formas passageiras. O campo não se orienta por linguagem. Ele responde ao estado que você sustenta de forma consistente. E estado é emoção. Emoção é frequência. Frequência é instrução. Isso explica por que tantas afirmações repetidas não produzem mudança real. Elas operam na superfície, enquanto o campo responde à profundidade. Você pode dizer que confia, mas se o corpo está em alerta, se a emoção é contração, o estado emitido é outro. E é esse outro que se reflete, não como punição, mas como espelho. Os 88% da sua realidade que já estão colapsados se mantêm exatamente por isso. Há estados internos que se tornaram habituais, quase invisíveis de tão naturais. Crenças sentidas como óbvias. Expectativas que não são questionadas. Emoções que já não causam reação porque são familiares. Essa estabilidade emocional cria coerência. E coerência sustenta forma. Você não acorda todos os dias tentando manter o chão sob seus pés, o idioma que fala, as relações básicas da sua vida. Elas simplesmente continuam. Não porque você afirma, mas porque há um estado estável que não entra em conflito com elas. O campo reconhece isso como instrução clara e responde mantendo. Quando se entende esse mecanismo, fica evidente porque mudanças profundas não acontecem pela força. Forçar é um estado. Urgência é um estado. Ansiedade é um estado. E todos eles comunicam ao campo uma mesma coisa: instabilidade. O campo não resiste a isso, mas também não consolida a partir disso. Ele espelha, cria mais experiências que combinam com esse tom emocional. Isso não significa que emoções densas sejam erradas. Elas apenas informam. Cada emoção sentida é uma leitura precisa do grau de alinhamento entre identidade e experiência. Expansão indica coerência. Contração indica fricção. Nenhuma delas precisa ser combatida. Ambas orientam. Enquanto isso não é visto, a mente continua tentando corrigir a realidade por cima, com palavras, técnicas e estratégias. Mas o ajuste nunca acontece nesse nível. Ele acontece quando o estado muda, mesmo que sutilmente. Quando algo relaxa por dentro. Quando a identidade deixa de oscilar entre querer e temer. É por isso que mudanças reais muitas vezes parecem acontecer do nada.
Na verdade, elas acontecem depois que um estado interno se estabiliza o suficiente para permitir outra resposta do campo. Não há anúncio, não há sinal, apenas reorganização. Os 12% que ainda não parecem integrados seguem exatamente essa lógica. Eles não estão bloqueados por falta de pensamento correto. Eles ainda não encontram sustentação emocional estável. Não porque você esteja errado, mas porque ainda há oscilação. E oscilação não fixa forma. Nada disso exige vigilância constante. Quanto mais você tenta monitorar seu estado, mais você entra em controle. E controle é outro estado. O convite aqui é mais simples e mais profundo. Perceber, sentir, reconhecer. O campo responde com precisão absoluta ao que é sustentado, não ao que é declarado. Quando essa compreensão se assenta, a relação com a realidade muda. Menos correção, menos esforço, mais leitura, mais clareza. E a partir dessa clareza, o próximo movimento se torna inevitável. Antes de seguir adiante, é necessário ajustar a lente pela qual você está olhando para essa parte do processo. Este eixo não fala sobre conquista, nem sobre alcançar algo distante. Ele fala sobre integração, sobre aquilo que já está presente, mas ainda não foi incluído por completo na identidade que você reconhece como sua. Os 12% não são uma falta na realidade. Eles não representam algo que não foi entregue, algo que você não mereceu ou algo que ainda precisa ser criado. Essa leitura gera culpa, urgência e esforço desnecessário. Os 12% são fragmentação. São partes da sua própria identidade que ainda operam separadas do todo, não porque estão erradas, mas porque ainda não foram reconhecidas como pertencentes. Fragmentação acontece sempre que há divisão interna. Sempre que uma parte de você tenta avançar, enquanto outra se protege. Sempre que uma parte confia enquanto outra vigia. O campo não interpreta isso como erro. Ele apenas responde à coerência possível naquele momento. Onde há unidade, há estabilidade. Onde há divisão, há atraso aparente. Quando você entende isso, a narrativa muda completamente. Não existe algo faltando na sua vida. Existe algo não integrado. E a diferença entre essas duas leituras é enorme. Falta gera busca. Integração gera presença. Falta cria tensão. Integração dissolve. Esses 12% normalmente estão associados a áreas onde ainda existe controle, medo de perder, necessidade de validação ou apego ao resultado. Não porque você falhou em algum ponto do caminho, mas porque essas áreas ainda estão sendo protegidas por uma identidade antiga. Uma identidade que aprendeu, em algum momento, que era mais seguro contrair do que permitir. Nada disso precisa ser combatido. A tentativa de corrigir essas partes apenas cria mais separação. Integração não acontece pela eliminação do que é desconfortável. Ela acontece pela inclusão consciente do que foi evitado. Quando uma parte sua é vista sem julgamento, ela naturalmente relaxa. E quando ela relaxa, ela se alinha. Por isso, o verdadeiro movimento aqui não é fazer mais. É parar de excluir. Não excluir emoções. Não excluir impulsos. Não excluir aspectos da sua experiência que você aprendeu a rotular como não espirituais, não prontos ou não resolvidos. Tudo isso mantém a fragmentação ativa. O campo responde à identidade inteira, não à parte idealizada que você tenta sustentar. Quanto mais você tenta ser apenas a versão calma, confiante e alinhada, mais as partes não reconhecidas continuam operando nos bastidores. Não como sabotagem, mas como pedido de integração. Quando você para de tratar os 12% como um problema a ser resolvido e começa a vê-los como informação a ser acolhida, algo muda. A urgência desaparece. A culpa perde força. O processo deixa de ser uma corrida e se torna um ajuste fino, silencioso, honesto. Integração é o verdadeiro movimento porque ela não adiciona nada ao campo. Ela apenas remove a divisão interna que impedia a percepção completa do que já estava disponível. E esse tipo de mudança não acontece por decisão mental. Ela acontece quando a identidade deixa de se fragmentar em partes que lutam entre si. A partir daqui, fica mais fácil perceber o que mantém essa fragmentação ativa. Não para corrigir, mas para reconhecer. E reconhecimento, como você já começou a sentir, é sempre o início do colapso final. O controle surge sempre com uma boa intenção.
Ele aparece como tentativa de proteger, garantir, antecipar resultados. Mas, energeticamente, o controle não comunica segurança ao campo. Ele comunica desconfiança. Toda vez que você vigia demais, ajusta demais ou tenta forçar um desfecho específico, o estado emitido é claro: algo pode dar errado. E o campo responde a esse estado mantendo exatamente a separação que você tenta eliminar. Os 12% permanecem separados não porque são difíceis, mas porque estão sendo observados com tensão. Controle é fragmentação em ação. Uma parte de você tenta avançar, enquanto outra permanece em alerta. Uma parte quer permitir, enquanto outra exige garantias. Essa divisão interna impede a coerência necessária para a integração. Não como punição, mas como consequência natural. Quando você tenta controlar um resultado, você se coloca fora do fluxo. O controle sempre olha para frente, para o que ainda não aconteceu, tentando organizar o campo antes que ele se mova. Mas o campo não responde à antecipação. Ele responde à presença. E presença não vigia. Presença permite. Permitir não é desistir. Permitir é confiar na inteligência do processo sem a necessidade de interferir constantemente. É reconhecer que a identidade que já sustenta 88% da sua realidade não precisa ser microgerenciada para se expandir. Ela apenas precisa não ser interrompida. O problema é que o controle se disfarça de responsabilidade espiritual. Ele diz que você precisa manter a vibração certa, o pensamento certo, a atitude certa. E assim, o estado se torna rígido, artificial, sustentado pela força. Mas tudo o que é sustentado pela força cansa. E o campo lê esse cansaço como instabilidade. Os 12% não se integram enquanto você tenta conduzi-los. Eles se integram quando deixam de ser vigiados. Quando a identidade relaxa o suficiente para não exigir prova imediata. Quando a necessidade de resultado perde prioridade para a coerência interna. É aqui que muitos se confundem. Pensam que permitir significa passividade. Mas permitir é um estado ativo de confiança silenciosa. É estar presente sem puxar o processo para um desfecho específico. É sentir sem corrigir. É perceber sem ajustar. Quanto mais você tenta controlar a integração, mais você confirma que ela ainda não aconteceu. E essa confirmação é exatamente o estado que mantém a fragmentação ativa. O campo responde ao que é sustentado, não ao que é desejado. Quando o controle começa a cair, algo muda quase imperceptivelmente. A ansiedade diminui, o corpo relaxa, a mente para de calcular, e nesse espaço, a identidade se torna mais inteira. Não porque você fez algo certo, mas porque parou de interferir. Se isso está ficando claro agora, se essa leitura está alinhando algo por dentro, curta o vídeo. Não como apoio externo, mas como reconhecimento vibracional de que você está sentindo a diferença entre controlar e permitir. A integração dos 12% não exige vigilância constante. Ela exige ausência de interferência. Exige que você confie mais no estado que já sustenta a sua realidade do que no impulso de corrigir cada detalhe. Quando o controle se dissolve, a fragmentação perde o suporte que a mantinha ativa. E o campo, finalmente, pode responder de forma completa. Emoções contraídas costumam ser interpretadas como sinais de erro, algo a ser evitado, corrigido ou superado rapidamente. Mas essa leitura é o que mantém a fragmentação ativa. Emoções desconfortáveis não surgem para te atrasar. Elas surgem para informar. Elas são indicadores precisos de onde a integração ainda não aconteceu. Sempre que há contração emocional, existe uma parte da identidade operando em separação. Não porque esteja errada, mas porque ainda está se protegendo. Medo, ansiedade, frustração, irritação ou tristeza não são falhas vibracionais. São leituras claras do ponto exato onde ainda existe resistência à permissão. O campo não exige que você se sinta bem o tempo todo. Ele responde à honestidade do estado. Quando uma emoção surge, você tenta abafá-la, corrigi-la ou substituí-la rapidamente por algo mais aceitável. Você comunica ao campo que aquela parte não pode ser incluída. E aquilo que não é incluído não se integra. Sentir é alinhar. Não porque a emoção em si cria algo, mas porque permitir que ela exista dissolve a divisão interna. No momento em que você sente sem julgamento, sem urgência de mudar, algo relaxa.
A identidade deixa de lutar contra si mesma. E essa ausência de luta é coerência. Muitas pessoas tentam integrar os 12% elevando apenas as partes confortáveis da experiência. Querem confiança sem vulnerabilidade, calma sem atravessar o desconforto, presença sem contato com o que contrai. Mas isso mantém o processo incompleto. Integração real inclui tudo, o que expande e o que contrai. Emoções contraídas são mapas. Elas mostram exatamente onde o controle ainda atua, onde o medo ainda organiza decisões, onde a identidade antiga ainda tenta garantir segurança. Não para ser combatida, mas para ser reconhecida. Quando uma emoção é reconhecida sem reação, ela cumpre sua função informativa e naturalmente perde intensidade. Esse é um ponto sutil, mas decisivo. A integração não acontece quando a emoção desaparece. Ela acontece quando a emoção deixa de definir suas ações, suas expectativas e sua identidade. Quando você pode senti-la sem se mover a partir dela, a fragmentação começa a se dissolver. Por isso, não é necessário buscar estados elevados o tempo todo. O estado mais integrador é a presença honesta, aquela que observa o que surge sem tentar moldar a experiência. Quanto mais você permite sentir, menos os 12% permanecem separados, porque eles deixam de ser excluídos. O campo responde a essa inclusão. Ele reconhece quando a identidade se torna mais inteira. Não há aceleração visível, nem sinal externo imediato. Há uma reorganização silenciosa. Relações mudam de tom. Situações se resolvem sem esforço. Caminhos se abrem sem pressão. Tudo isso começa com a disposição de sentir. Não como drama, não como análise excessiva, mas como presença simples. Sentir o que está aqui agora, sem pedir que seja diferente. Esse gesto interno comunica ao campo algo muito claro. Não há mais partes sendo rejeitadas. Se isso está ressoando, se você consegue perceber agora uma emoção de forma mais neutra, comente "eu reconheço". Não como afirmação mental, mas como sinal de que você está disposto a incluir o que antes era evitado. Esse reconhecimento é onde a integração começa a se tornar inevitável. O que vem agora exige um deslocamento simples e profundo. Sair da ideia de progresso no tempo e entrar no ponto onde tudo realmente se resolve. Este eixo não trata de esforço acumulado, nem de preparação futura. Ele trata do presente como o único espaço onde integração acontece de verdade. O agora não é um instante entre passado e futuro. Ele é o campo ativo onde a identidade se expressa sem mediação. Tudo que parece pendente só parece assim porque a mente tenta resolver no tempo algo que só pode se fundir na presença. Os 12% não se integram amanhã, nem depois de mais compreensão. Eles se integram quando a atenção retorna completamente para o que está aqui. Enquanto a mente observa a realidade como algo incompleto, projetado à frente, ela reforça a separação. Existe o eu de agora e o eu que será quando tudo se alinhar. Essa divisão é sutil, mas poderosa. Ela mantém os 12% fora porque pressupõe que a integração depende de um estado futuro diferente do atual. O presente dissolve essa lógica. No agora, não existe comparação. Não existe expectativa. Não existe distância entre quem você é e o que você vive. Existe apenas o estado que está sendo sustentado neste momento. E é exatamente isso que o campo lê. Os 88% já colapsados se mantêm porque estão ancorados em estados que você vive sem questionar. Eles não exigem atenção constante. Eles não pedem validação. Eles simplesmente estão. Quando você traz essa mesma neutralidade para as áreas onde ainda existe tensão, algo começa a se fundir. A integração dos 12% não acontece quando você entende intelectualmente o processo. Ela acontece quando você para de se ausentar do presente, tentando resolver o que sente. Sempre que você pensa isso vai melhorar depois, você sai do ponto de integração. Sempre que você pensa ainda não estou pronto, você reforça a separação. O agora não exige que você esteja calmo, confiante ou resolvido. Ele exige apenas presença. Presença suficiente para não fugir da experiência. Presença suficiente para não negociar com o momento. Presença suficiente para não transformar o que sente em um problema a ser consertado. Quando você permanece no agora, mesmo com desconforto, mesmo com incerteza, algo muda. A identidade deixa de oscilar entre versões. Não há o eu que sente e o eu que observa tentando corrigir.
Há apenas consciência sentindo. Essa unidade interna é exatamente o que faltava para que os 12% deixem de operar separados. O presente não acelera nada, mas ele elimina o atraso ilusório. Ele não promete resultado, mas remove a distância. E quando a distância cai, a integração acontece sem anúncio. Não há sinal externo imediato. Há um ajuste silencioso onde aquilo que parecia separado começa a se comportar como parte do todo. É por isso que práticas, técnicas e métodos só funcionam quando levam você ao agora. Qualquer coisa que te projete para um depois enfraquece a integração. Qualquer coisa que te traga de volta ao corpo, a sensação, a experiência direta, fortalece. Os 12% não estão esperando mais entendimento. Eles estão esperando presença. Não a presença tensa de quem vigia, mas a presença simples de quem permite. Quando você permanece aqui, sem exigir que o momento seja diferente, a separação perde o fundamento. E o que já era, finalmente, se torna inteiro. Esforço sempre pareceu nobre. Desde cedo, foi ensinado que quanto mais você tenta, mais próximo fica do resultado. Mas esse modelo não se aplica ao funcionamento do campo. Aqui, esforço não acelera, esforço tensiona. E tensão é um estado que comunica a ausência, não o alinhamento. O ponto de virada acontece quando você percebe que nada do que é essencial precisa ser empurrado para existir. O que sustenta a sua realidade não é o quanto você tenta, mas o quanto você reconhece. Reconhecimento não é uma afirmação mental, nem uma celebração artificial. É a percepção silenciosa de algo que já está ativo, já operando, já respondendo. Os 88% da sua realidade se mantém porque você os reconhece sem esforço. Você não acorda tentando fazer com que eles continuem existindo. Você não revisa mentalmente se ainda são válidos. Eles simplesmente são. E exatamente por isso continuam sendo. O reconhecimento é implícito, natural, desprovido de urgência. Quando você tenta aplicar esforço aos 12% restantes, você faz o oposto do que eles exigem. Você transforma a integração em tarefa. E toda tarefa carrega expectativa, cobrança e tempo. O campo não responde bem a isso porque isso não é um estado estável. É um estado condicional. Reconhecer substitui esforço porque reconhecimento não tenta mudar nada. Ele apenas vê. Ele inclui. Ele confirma internamente que aquilo já faz parte do campo de experiência, mesmo que ainda não esteja plenamente visível. Essa confirmação não cria tensão. Ela cria coerência. Muitas vezes, o que falta para que algo se reorganize não é mais foco, mais técnica ou mais disciplina. É parar de tratar aquela área como pendente. É parar de olhar para ela como um problema em aberto. No momento em que você reconhece algo como já pertencente, mesmo sem detalhes definidos, a identidade se ajusta. E o campo segue esse ajuste. Isso não é passividade. É precisão. Esforço é um movimento amplo, desorganizado, que tenta compensar a insegurança interna. Reconhecimento é um movimento exato, silencioso, que nasce da clareza. Ele não empurra o campo. Ele se alinha a ele. Quando você reconhece o que já está funcionando, mesmo que parcialmente, você amplia a coerência interna. Quando você reconhece pequenos sinais de alinhamento sem transformá-los em prova, você estabiliza o estado. E estabilidade é o que permite o colapso natural do restante. O colapso que vem do reconhecimento não é dramático. Ele não vem com sensação de conquista. Ele vem com normalidade, com a impressão de que algo simplesmente se ajustou. E é exatamente assim que a integração acontece quando não há esforço interferindo. Quanto mais você tenta fazer algo acontecer, mais você reforça a ideia de que ainda não aconteceu. Quanto mais você reconhece, menos essa ideia se sustenta. O campo responde rapidamente quando não há conflito interno. Não porque foi convencido, mas porque finalmente recebeu uma instrução clara. Reconhecer não exige prática diária complexa. Exige honestidade. Exige perceber onde você ainda se esforça e perguntar, silenciosamente, se esse esforço não é apenas desconfiança disfarçada. Quando essa pergunta é sentida, não pensada, algo começa a relaxar. E quando relaxa, o campo faz o resto. O contraste costuma ser interpretado como sinal de erro. Quando algo não flui, quando a fricção,
Quando a experiência não corresponde à expectativa, a mente rapidamente conclui que algo saiu do lugar. Mas essa leitura é superficial. Contraste não é oposição. Ele é refinamento. Ele surge exatamente quando a identidade está pronta para se ajustar com mais precisão. O campo não usa punição como linguagem. Ele usa resposta. E contraste é uma resposta clara àquilo que ainda não está totalmente coerente. Não para bloquear, mas para revelar. Sempre que algo contrasta com o que você deseja, ele está mostrando onde a identidade ainda está operando de forma antiga, rígida ou parcial. Se o contraste fosse oposição, ele impediria o movimento. Mas o que ele faz é provocar percepção. Ele ilumina nuances que passariam despercebidas se tudo fluísse sem interrupção. É por isso que contrastes aparecem justamente quando você está em expansão. Não antes, não depois. Eles surgem quando a identidade já alcançou um novo limiar e precisa se refinar para sustentá-lo. A resistência ao contraste é o que cria sofrimento, não o contraste em si. Quando você tenta negar, combater ou apressar a resolução, você adiciona tensão ao processo. Essa tensão reforça a ideia de que algo deu errado. E o campo responde a essa leitura com mais experiências que confirmam a fricção. A aceitação madura não é resignação. Não é desistir nem se acomodar. É reconhecer que o contraste faz parte do ajuste fino da identidade. É permitir que a experiência exista sem rotulá-la imediatamente como obstáculo. Quando você aceita, você para de lutar contra a informação que está sendo oferecida. O contraste mostra exatamente onde ainda há apego ao resultado, expectativa rígida ou necessidade de controle. Ele não exige correção imediata. Ele exige observação honesta. Quando você observa sem reagir, algo se reorganiza por dentro. A identidade se ajusta sem esforço consciente. E esse ajuste interno altera a resposta do campo. Muitos tentam pular o contraste para chegar logo à versão desejada da realidade. Mas isso prolonga o processo, porque o contraste não pode ser ignorado. Ele precisa ser integrado, não como problema, mas como dado, como feedback, como refinamento. A aceitação acelera a integração porque elimina a fricção adicional criada pela resistência. Quando você aceita, o contraste perde a função de insistir. Ele cumpriu o papel de mostrar. A partir daí, o campo não precisa mais repetir a mensagem. A realidade se move. Isso não significa que você deva gostar do contraste. Significa apenas que você não precisa lutar contra ele. Sentir desconforto não impede integração. Resistir ao desconforto, sim. A maturidade está em permitir a experiência sem transformar cada sensação em narrativa. Quando o contraste é visto dessa forma, ele deixa de ser um inimigo. Ele se torna um aliado silencioso. Ele aponta ajustes sutis que não poderiam ser feitos apenas pela lógica ou pelo desejo. Ele opera no nível da identidade, não do evento externo. Os 12% se integram mais rapidamente quando o contraste é acolhido, porque acolher dissolve a divisão interna. Não há mais uma parte querendo avançar e outra rejeitando o processo. Há apenas presença observando o ajuste acontecer. O campo responde a essa unidade. Ele reconhece quando a identidade deixa de lutar contra o refinamento. E quando isso acontece, o contraste naturalmente se suaviza. Não porque você venceu algo, mas porque o ajuste já foi feito. Antes de qualquer ajuste final, é preciso atravessar uma mudança mais profunda do que técnica ou emocional. Este eixo começa com um reposicionamento radical. Você não é o agente tentando fazer a realidade funcionar. Você é o campo consciente onde toda tentativa, toda emoção e toda forma surgem. Enquanto isso não é visto, o esforço sempre reaparece disfarçado. A identidade do eu que tenta parece natural porque foi treinada desde cedo. Ela acredita que precisa agir, decidir, controlar e sustentar para que algo exista. Mas essa identidade é apenas um padrão funcional, não quem você é. Quando você se identifica com ela, a vida vira um projeto interminável. Sempre há algo a ajustar, melhorar, consertar. E essa sensação nunca se resolve porque ela não nasce da realidade, nasce da posição do observador. Você não cria a partir do esforço pessoal. Realidade surge no espaço da consciência que você é. O agente é uma função temporária, não a fonte. Quando você acredita ser o agente, você se posiciona dentro da cena tentando empurrar o cenário.
Quando você reconhece ser o observador, a cena se reorganiza sozinha. Isso não é uma ideia filosófica abstrata. É uma mudança direta na forma como a identidade se sente. O eu que tenta está sempre tenso, mesmo quando relaxa. Ele observa resultados. Ele mede progresso. Ele se pergunta se está fazendo certo. Já a consciência não mede. Ela presencia. E tudo que é presenciado sem interferência encontra sua forma natural. Os 12% não se integram enquanto você tenta integrá-los, porque a tentativa reafirma a identidade fragmentada. Há alguém tentando unir partes. Mas quando a identidade se desloca para o espaço onde as partes aparecem, não há mais quem precise unir. A divisão perde o fundamento. Você não é a pessoa dentro da experiência tentando manipular o campo. Você é o campo percebendo a experiência. Quando isso começa a ser sentido, não apenas entendido, algo se desfaz. A pressão interna diminui. A necessidade de fazer cessa. E, paradoxalmente, é aí que as mudanças se tornam mais consistentes. A consciência não se apressa. Ela não duvida. Ela não tenta corrigir a si mesma. Ela inclui tudo. Emoções, pensamentos, estados e formas surgem e se dissolvem nela sem conflito. Essa inclusão total é o que permite coerência. E coerência é o que o campo responde. Enquanto você se vê como uma pessoa tentando criar, cada resultado vira um teste de valor pessoal. Cada atraso vira um problema. Cada contraste vira ameaça. Mas quando você se reconhece como o espaço onde tudo acontece, a relação muda. Nada precisa provar nada. Nada precisa ser defendido. Isso não elimina a ação. A ação continua surgindo. Decisões continuam sendo tomadas. Movimentos continuam acontecendo. A diferença é que eles não vêm do esforço identitário. Eles vêm da clareza. E clareza não força. Ela permite. A dissolução do eu que tenta não é um evento dramático. Ela acontece em pequenos momentos de relaxamento profundo. Quando você percebe que está tentando demais e simplesmente para. Quando você nota a tensão e não a justifica. Quando você reconhece que a vida continua respondendo mesmo sem a sua intervenção constante. A partir desse ponto, a integração deixa de ser uma tarefa pessoal. Ela se torna um efeito colateral da consciência, se reconhecendo como que sempre foi. E quando isso se estabiliza, o campo não encontra mais resistência para responder de forma completa. Quando a identidade se alinha, não há negociação com o campo. A resposta é imediata. Não porque algo foi conquistado, mas porque algo deixou de oscilar. Linhas do tempo não são caminhos que você percorre com esforço. Elas são estados que você habita por coerência. Você não entra em uma linha do tempo melhor. Você se torna compatível com ela. A identidade é o verdadeiro seletor. Não a intenção momentânea, não o desejo intenso, não a visualização insistente. O campo responde ao que é consistente, não ao que é episódico. Quando seu estado interno varia, o campo entrega experiências variáveis. Quando seu estado se estabiliza, a realidade se organiza em torno dessa estabilidade. Isso explica por que tantas pessoas sentem que avançam e recuam. Não é porque perderam algo. É porque a identidade ainda não se fixou. Há momentos de alinhamento seguidos de momentos de contração. O campo responde a ambos. Ele não escolhe o melhor. Ele escolhe o mais estável. Uma linha do tempo não é um evento específico. É um conjunto de probabilidades que se tornam mais acessíveis conforme a identidade sustenta um determinado estado. Quando você muda de estado com frequência, você transita entre linhas sem perceber. Quando você estabiliza, uma linha se consolida. Os 12% não exigem esforço extra porque eles não estão em uma linha de tempo separada esperando ação. Eles estão na mesma estrutura, aguardando coerência suficiente para se reorganizarem. Quando a identidade para de oscilar entre controle e permissão, entre confiança e medo, esses 12% perdem o motivo de permanecer fragmentados. O campo não reorganiza por mérito. Ele reorganiza por correspondência. Quando a identidade deixa de enviar sinais mistos, a resposta se torna clara. E clareza gera ajuste automático. Não há atraso porque não há conflito. Muitas pessoas tentam mudar de linha do tempo alterando circunstâncias externas. Mudam rotinas, ambientes, estratégias.
Mas sem alinhamento interno, essas mudanças não se sustentam. A identidade puxa a realidade de volta para o padrão conhecido, não por sabotagem, mas por coerência. Quando a identidade se alinha, não há necessidade de vigiar resultados. A vigilância é um sinal de instabilidade. A estabilidade não observa, ela permite. E o campo responde a essa permissão reorganizando detalhes que antes pareciam travados. Os 12% começam a se ajustar de formas quase imperceptíveis. Conversas mudam de tom. Oportunidades surgem sem esforço. Situações que antes exigiam energia passam a se resolver sozinhas. Não porque você fez algo novo, mas porque deixou de interferir. A identidade alinhada não busca confirmação constante. Ela não precisa de provas imediatas. Ela se sente inteira antes que a realidade mostre qualquer evidência. E essa sensação de inteireza é exatamente o sinal que o campo lê como autorização. Linhas do tempo não são escolhidas pela mente racional. Elas são habitadas pelo corpo emocional, pelo estado silencioso que você sustenta quando não está tentando impressionar a realidade. Quando esse estado se estabiliza, o campo não hesita. Ele responde com precisão. Você não precisa saber qual linha do tempo está se reorganizando. Você não precisa nomeá-la, visualizá-la ou entendê-la. Basta perceber se a identidade está em conflito ou em coerência. Onde a coerência, a resposta. Onde a estabilidade, a reorganização. Quando a identidade alinha, o campo não demora. Ele apenas faz o que sempre fez. Espelha. E quando não há divisão interna, o espelho se torna completo. A integração final raramente anuncia a própria chegada. Ela não vem com euforia, nem com sensação de conquista. Não há um momento claro em que você possa dizer que algo aconteceu. O que existe é uma normalidade diferente. Um silêncio interno onde antes havia cálculo. Uma simplicidade onde antes havia esforço. E é exatamente isso que confunde quem espera sinais grandiosos. Quando os 12% se integram, nada novo é adicionado à sua vida. Algo é removido. A fricção, a vigilância, a sensação de que algo precisa ser sustentado conscientemente. O que antes parecia distante passa a fazer parte do cenário sem chamar atenção. Não porque perdeu valor, mas porque deixou de ser separado. A mente gosta de eventos marcantes porque eles reforçam a identidade do eu que alcançou. Mas a integração não alimenta essa identidade. Pelo contrário, ela a dissolve. Quando algo se integra de verdade, não há alguém observando o processo com orgulho. Há apenas experiência fluindo sem resistência. Isso acontece porque a integração não é um movimento externo. Ela é um ajuste interno tão sutil que, quando termina, parece que sempre esteve ali. Muitas pessoas só percebem depois, olhando para trás, quando notam que aquilo que antes exigia energia agora simplesmente acontece. Sem tensão, sem preparo, sem estratégia. A vida continua apresentando desafios, contrastes e movimentos. A diferença é que eles não fragmentam mais a identidade, não puxam você para fora de si. Não criam a sensação de que algo precisa ser corrigido para que tudo volte a fazer sentido. Há uma base silenciosa que permanece intacta. Esse silêncio não é ausência de emoção, é ausência de conflito interno. Emoções continuam surgindo, mas não dividem mais a experiência. Pensamentos aparecem, mas não comandam o estado. A identidade deixa de oscilar. E quando não há oscilação, o campo não precisa ajustar nada com força. A integração final não transforma você em alguém diferente. Ela devolve você ao que sempre foi, antes da fragmentação parecer necessária, antes de aprender a se contrair para se proteger, antes de confundir controle com segurança. É um retorno, não uma conquista. Por isso, não há o que segurar quando ela acontece. Nada para manter, nada para repetir. O esforço desaparece porque não há mais o que sustentar artificialmente. A realidade continua respondendo, mas agora sem ruído, sem atraso percebido, sem negociação constante. Quando você chega aqui, não há mais busca espiritual ativa. Não porque você desistiu, mas porque não há mais a sensação de falta que sustentava a busca. O movimento se completa em silêncio. E esse silêncio não perde atenção. Ele apenas é. Se algo em você reconhece essa quietude agora, mesmo que de forma sutil, isso já é parte da integração.
Não é algo que você precisa entender melhor. É algo que se estabiliza à medida que você não interfere. E se essa mensagem precisa alcançar alguém que ainda está tentando forçar o processo, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora.